Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Fala, gente boa. Meus amigos, é o seguinte: de teorias, teses e mistérios, a internet está cheia. O que não falta na internet são teorias. E pessoal que gosta de uma conspiração, mais ainda. Eu já ouvi e já me enviaram muitas teorias sobre os candidatos postulantes a iníquo, homem da iniquidade, homem do pecado, o usurpador, o opositor de Cristo. Ai, 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 o anticristo. Muitos candidatos. Olha, eu lembro que já foi Obama, já foi Trump, Bush, o Lula, Bolsonaro, já falaram também do. Essa até que tem um certo nível de relevância, o Jared Kushner, Gerald Trump, o próprio Donald Trump, o Biden, e agora não é mais o Trump. E tem uma ala grande aí na internet falando, inclusive com muita audiência, que o Trump é o anticristo. Mas surge uma nova voz aí, ou uma nova tese, uma nova teoria, de que, na verdade, o Trump está preparando o caminho para o seu filho, Barron Trump. O seu filho, que tem um gigantão lá, um garoto novo, estava presente lá na posse, o jeitão igual ao pai, e ele chamou a atenção da internet, chamou a atenção do mundo, né? O modo como ele cumprimentou o Joe Biden na cerimônia de posse, a sua postura, a sua semelhança ao pai. Não para por aí. Bom, as semelhanças físicas, as atitudes, né, já são interessantes, mas somado a estes fatores, né, e atitudes, tem livros de um romancista, Lockwood, do século XIX, né, uns livros antigos de romance político e etc. E esses livros são intrigantes. Eu tenho que reconhecer para vocês. Os livros são intrigantes. E nos livros, desde a viagem ao subterrâneo e etc., ou a mansão do Barão Trump, mostra um menino semelhante ao Barron Trump, filho do Trump. E isso, um livro escrito, vou falar para vocês aqui, um livro escrito em, olha, 1896, né? E o outro livro foi um período ali semelhante também. 1893, 1896. Um falava sobre o último presidente e o outro mostrava detalhes de uma viagem através de portais mágicos, viagem no tempo. O romance, o livro, né, que não era muito badalado, não tinha muita notoriedade, mas agora está explodindo nos circuitos de teoria da conspiração e o pessoal que, inclusive, acredita que o filho do Trump será o último presidente, conforme o livro apresenta. The Last President, o último presidente. E aí o livro traz um menino na capa, né, ali com um cachorro, e é muito semelhante ao Barron Trump. Estão dizendo. Confesso, é intrigante, minimamente intrigante. Agora, a partir daí, dizer que o menino é o anticristo é uma forçação tamanha daqueles que ficam especulando, fazendo escatologia de jornal, e de fato, me perdoe, eu não quero ser arrogante, eu não gosto dessa postura arrogante como detentor da verdade, única verdade, todo mundo não presta, ninguém sabe nada. Vocês que me conhecem, as minhas abordagens, os meus apontamentos. Eu não sou nada, irmãos, tenho toda a minha sabedoria como trapo imundo diante da glória de Cristo. Então, assim, eu falo com humildade, mas com convicção. Quem fica induzindo vocês a esse tipo de pensamento entende muito pouco de escatologia e não está preocupado com o ensino, está preocupado somente com a audiência. Mas, de muitas pessoas que falam acerca disso, vocês já viram outros vídeos, eu não vou colocar vídeo aqui, de pessoas falando que ele é o candidato anticristo, que é interessante, que tem que olhar para ele. Porque eu não quero expor ninguém, eu não quero criar aqui essa coisa de refutar, eu não gosto, não tenho essa personalidade. Prefiro ficar com o ensino e de entender que de algum modo, ou de certo grau, estou ajudando vocês. Só faço a seguinte pergunta para vocês. Algumas pessoas que estão aí dizendo que o Trump é o anticristo, que
o filho do Trump é o anticristo, que um manual secreto, que não sei o que secreto, que um livro secreto, que um pergaminho secreto, que uma origem da família e tudo mais. Essas pessoas também não estavam dizendo que no período eleitoral brasileiro, que bombou, explodiu, os militares vão fazer. Olha só, eu li aqui um documento, agora virou, agora já era. Olha, um documento secreto. Vai acontecer. Aconteceu o quê? Falem para mim, senhoras e senhores. Dizem que o Elon Musk é o anticristo. Eu falo, gente, não é. O Elon Musk é o anticristo. Ele pode estar contribuindo para este cenário da besta. Este cenário de domínio tecnológico, de artificialização da vida, de controle absoluto que a besta vai ter sobre o sistema mundial, de controle da informação que a besta vai ter. Por enquanto ele está sendo aplaudido. É o que eu estou falando com vocês. Está contribuindo para a construção do sistema. Mas, se de fato ele é, creio que não. De igual modo, já vou dizer para você, não vejo e não recomendaria vocês acreditarem que o Trump ou o Barron Trump sejam o anticristo ou candidatos ao anticristo. Bom, vamos lá. Alguns pais da igreja acreditavam que, inclusive, o anticristo seria um apóstata da fé judaica. Ele se voltaria contra a fé judaica, se curvando a uma outra fé, e acreditavam que a posição geográfica dele seria o Oriente Médio, porque né, tudo começou ali, o berço da civilização, né, o berço da humanidade. Hipólito de Roma falava sobre isso, inclusive. Existe na patrística, eu gosto muito de olhar para a patrística, eu quero trazer o Igor Guerreiro, para trazer uma aula sobre a escatologia e patrística, o que os pais da igreja diziam, e vai ser muito interessante, mas existem documentos dos pais da igreja apontando a profecia sobre a tribo de Dan, que ela seria como uma serpente que feriria os calcanhares, inclusive dos cavalos. Mas o que eu digo para vocês, para que vocês cheguem a uma conclusão, analisem o que a Bíblia diz sobre o anticristo, quem vai ser ele, o que ele vai fazer. Olha o que a Bíblia diz sobre o anticristo, e vocês mesmos vão dizer se o Barron Trump é ou não é. Estou dizendo que as teses, as teorias, né, as previsões dos Simpsons é muito intrigante, a gente com uma pulga atrás da orelha. Caramba, rapaz! Olha, os livros do romancista sobre a mansão do Trump, o jovem Trump, o último presidente, são intrigantes, extremamente intrigantes. Agora, afirmar que o garoto é o anticristo, aí já é uma forçação de escatologia de jornal. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o anticristo, aí você julga se esse rapaz é o anticristo. Eu elenquei aqui mais ou menos, vou colocar 12 ou 13 características. Vamos lá. O anticristo é opositor e usurpador de Cristo. Ele vai se colocar no lugar do Cristo, exigindo adoração. Vem características assim? Ele é um enganador e mestre de mentiras. Ou seja, ele faz sinais para enganar as pessoas, desviar as pessoas de quem? Da verdade. Da verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Yeshua. Ok. Então, terceiro, ele é um líder de poder mundial. Ele exerce autoridade e domínio global. Vem? Quarto, ele é promotor de blasfêmia, ou seja, ele vai blasfemar, ele vai profanar o nome de Deus para todo o mundo. Ele vai distorcer as verdades bíblicas. Ok. Ele é um exaltador de si mesmo. O anticristo, ele vai exigir ser adorado, cruzando a profecia de Daniel, a profecia do Apocalipse e também o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vamos lá. Ele é um perseguidor dos crentes, o perseguidor dos crentes. Estão vendo características aí? Ele vai fazer guerra contra os santos, vai fazer guerra contra o povo de Deus, ele vai oprimir os fiéis. Sétimo, ele vai realizar sinais, prodígios, sinais no céu. Interessante. Ele vai impor uma marca que será uma aliança que vão fazer com ele. Interessante. Ele será o líder da apostasia. Qual o objetivo dessa apostasia? Promover uma desvinculação, uma ruptura da humanidade com Deus. As pessoas vão abandonar a fé em Deus. E ele vai criar um símbolo de lealdade, que é a marca da besta, que é o 666. Interessante. Ele é um instrumento de Satanás. Ele age pelo poder de Satanás. Interessante. Mais algum aqui. Ele vai impor uma nova ordem mundial. Ou seja, é um líder que tem poder
mundial. O mundo vai se curvar. Outro, agora acho que é o 12º. Ele vai ter o controle da economia mundial. Porque para impor o sistema da besta, ele precisa do controle da economia. O controle financeiro, economia, portanto, financeiro, o sistema financeiro mundial. Ele vai ter o controle tecnológico global. Meus irmãos, avaliem vocês, pensem vocês. Se é legal olhar para isso, rapaz, 1893, 1896, o livro, século XIX, falando sobre a família Trump, de uma origem alemã e tudo mais. Interessante, tinha até lá sobre o livro falando de um secretário de tesouro chamado Pence, e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos na administração Trump 1 era o Mike Pence. Isso é interessante, se é curioso. Mas o livro também diz que o jovem Trump abria portais mágicos, inclusive na Rússia. Existem portais mágicos? O livro afirma que o jovem Trump era poderoso porque ele fazia magia, ele viajava no tempo. Ele era um viajante do tempo. Será que vocês também vão levar isso em consideração? Mas a família do Trump, quando o avô do Trump, alguma coisa assim, ele ficou com os documentos do Tesla, ele pode ter se apropriado desses documentos do Nikola Tesla sobre viagem no tempo. O Trump é um viajante do tempo, é por isso que ele tem muito dinheiro, é por isso que ele é um milionário, é um bilionário. Aí eu já não sei, pessoal. Eu sei que no campo da escatologia eu não olho para esse menino e vejo ele sequer como um candidato, né? Eu sou um homem falho e posso estar falhando, mas eu coloquei para vocês o que a Bíblia diz de características, adjetivos do anticristo, do homem da iniquidade. Mencionei até algumas coisas dos pais da igreja. Aí vai de vocês, né? Aí vai de vocês. Bom, eu não vou embarcar nessa. Se alguém quiser embarcar, tudo bem. Pode ser que eu esteja equivocado. Aí é outra história. Já disse para vocês e reafirmo, em minha opinião, na minha humilde opinião, minha análise, meus estudos, o anticristo será um usurpador, ele será um enganador, ele vai exercer a ataquia. Ataquia, a pesquisa, não vou falar o que é. Ele vai exercer a ataquia. Ele não vai falar quem ele é. Ele não vai falar que ele vai exigir adoração. Ele vai enganar o mundo. Por isso que o que impede serão os 3 reis que ele vai removê-lo. Isso que o impede dele se manifestar. Que o apóstolo Paulo, que a Bíblia nos diz, inclusive, a Bíblia nos diz com clareza. Vocês sabem o que o impede. Está conectado à profecia de Daniel. Bom, mas enfim, para mim, a minha clareza é que ele vem do povo do turbante. Beleza? Paro por aqui. Aí é com vocês. O que vocês acham? Comente. Comentário liberado. É sadio. O bom comentário é bem-vindo. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.